pessoal, um prazer estar aqui apresentando para vocês, né, a jornada de IA no Bradesco. Acho que a gente tem bastante coisa para comentar aqui sobre essa jornada e eu queria começar falando aqui, né, sobre um pouquinho da história do Bradesco, né, a jornada de inovação no Bradesco, né. Então, o Bradesco é uma empresa inovadora desde sempre, aliás, desde a sua fundação, né. O nosso fundador, o senhor Amadeu Aguiar, lá em 1940, né, 43 especificamente, já colocou os gerentes de agência para atender os clientes na linha de frente, né? Isso já foi uma inovação para a época, né? Indo um pouquinho adiante, em 1960, né, na década de 60 mais precisamente, o Bradesco foi uma das primeiras empresas privadas a trazer computadores para o Brasil, né? Era um IBM com pouquíssima memória, né? Era o que tinha na época de mais avançado. Em 1980, o Bradesco foi o primeiro a lançar um home banking, né? Era um aparelho que ligava numa televisão, daquelas antigas de tubo, né? E com isso revolucionou, né? Foi um dos primeiros bancos a ter uma rede privada via satélite, né? O Alô Bradesco também foi uma revolução naquela época. E na década de 90, todos nós sabemos, o advento da internet, né, o Bradesco foi o primeiro internet banking, né, a gente fala isso com muito orgulho. E também na década de 2000, depois houve, né, a evolução para o telefone celular, né, e foi o primeiro mobile banking, com tecnologias mais antigas, e depois veio a surgir os smartphones, né, com os aplicativos. E na década passada, a gente já começou a olhar para a inteligência artificial, né, tocando diretamente o cliente, né, que é o nosso foco de hoje. Quer dizer, a BIA começou a surgir o projeto lá em 2015, onde ninguém não se falava muito de inteligência artificial para atender o cliente na linha de frente, né? Se falava muito de inteligência artificial para dentro da empresa, mas não no atendimento direto ao cliente. A BIA foi uma revolução nesse sentido. A gente trouxe, né, uma tecnologia nova, a gente teve que ensinar a BIA a falar português, né, era uma tecnologia que antigamente que naquela época ainda não tinha essa facilidade dos modelos de linguagem que a gente tem hoje. E nessa década agora, 2020, né, é uma era de transformação para o Bradesco e para várias outras empresas, né, e para o mundo inteiro, a gente, com essas novas tecnologias de inteligência artificial, mais especificamente a gente está falando aí das inteligências artificiais generativas, né, e obviamente o Bradesco, de novo, né, inovador como sempre, trouxe a IA generativa para dentro do banco para melhorar, né, a sua eficiência operacional e, com certeza, tocando a BIA também, e é o que a gente vai conversar no dia de hoje. Tá? Então, falando um pouquinho, né, de como a gente fez essa jornada de inteligência artificial no Bradesco. A gente começou essa jornada pensando que deveria envolver, né, as pessoas em primeiro lugar, né, envolver as áreas de negócio, entender, fazer com que o público do Bradesco, né, os funcionários do Bradesco entendessem como essa nova tecnologia poderia ajudar a gente a servir melhor o nosso cliente, a melhorar a nossa eficiência operacional, né? Então, a gente lançou um programa chamado Ideatom, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, onde a gente começou a fazer esse ciclo, né? A ideação dos projetos, testes, pilotos e depois colocar esses projetos que deram certo no piloto definitivamente em produção. Então, esse é o ciclo que a gente tem seguido nessa nova jornada de adoção dessa nova tecnologia, né? A gente procura ter um ambiente onde a gente consiga fazer esse ciclo cada vez mais rápido e ter esses cases com IA generativa funcionando para prover um melhor atendimento para o nosso cliente. Bom, como que a gente começou, né? Então, como eu falei, a gente começou ideando, né? Olhando assim, quais as oportunidades que a IA generativa pode trazer. E um dos primeiros projetos que a gente tocou, inclusive esse projeto é uma grande vitrine da IA generativa no Bradesco, né, que é a leitura das atas do Copom e do FED para agilizar o nosso entendimento sobre como está o mercado financeiro no mundo, né, e no Brasil também, né, especificamente no Brasil, com as atas do Copom. E esse projeto foi lançado com o intuito de ler essas informações das atas, ler outras informações externas e gerar alguns insumos para os nossos analistas, né?
Então, como é que funcionou esse projeto, né? Como é que funciona, aliás? Esse projeto é um projeto que está em produção, né? Os nossos analistas já têm acesso a isso. Ontem foi lançado uma ata do Copom e a gente já teve, a nossa IA já executou, já jogou em alguns segundos para os nossos analistas as análises feitas em cima do que estava escrito dentro da ata. Como é que funciona? Primeiro, é feito um crawling, né, das atas do Copom, a atual e as anteriores também, e depois são gerados alguns resultados disso, né? Então, é gerado um resumo executivo da ata, né? Um apanhado geral do que aquela ata falou e quais são as tendências, e um indicador específico, né? Que a gente chama de Dove-Hawking, que classifica se a gente está numa tendência, né, mais conservadora ou mais agressiva dos bancos centrais, né? Então, com isso, com esse indicador específico, né, olhando especificamente a linguagem, né, traduzindo o texto para um indicador numérico, né, a gente tem um indicador um pouco mais agnóstico, um pouco mais livre de preconceitos, né, um pouco mais fora do contexto dos analistas. Isso tem ajudado os nossos analistas a ter um olhar especial em cima das tendências do mercado financeiro, tá? Então, essa é uma das grandes utilidades da IA generativa, né? A gente usar o poder da inteligência artificial para ajudar os humanos a tomarem as decisões mais corretas, né? Ajudar aqueles especialistas que já conhecem aquele assunto há anos, né? Como um copiloto, né? Aqui a gente pode considerar que esse leitor de ata é um copiloto dos nossos analistas financeiros, e a gente estimou aí que só em eficiência operacional a gente poderia gerar uma eficiência de 4,2 milhões de reais por ano em receita estimada, com uma análise mais aprofundadas aí com esse copilot, tá? Um outro piloto que a gente fez logo no início, né, quando estava começando a se falar de IA generativa ainda, né, a gente fez os primeiros testes, foi com os dados do Open Finance. Então, a gente tem um ambiente analítico, que eu já vou falar mais para frente um pouquinho, com todos os dados preparados do Open Finance, né. Para quem não conhece um pouco o Open Finance, a gente pega dados de outras instituições financeiras, claro, com o consentimento do cliente, que o cliente é o dono da informação, né? E com essas informações de outras instituições, eu posso, por exemplo, perguntar, né, para o meu assistente virtual de Open Finance, interno, isso dentro do Bradesco, quantos consentimentos os nossos clientes deram para a gente receber dados de outras instituições, separada por instituição, assim eu tenho imediatamente esse dado, né, que foi consolidado no dia anterior, por exemplo, né? Obviamente que aqui eu tenho muito mais utilidades, né? Eu tenho muito mais possibilidades de uso, porque eu estou dentro do ambiente analítico, então eu posso fazer muito mais perguntas e obter respostas de maneira muito mais rápida, né? Aí gerou uma eficiência para a gente de 40%, né, de redução na análise de dados, especificamente para esse caso aí do Open Finance. Claro que isso evoluiu ao longo do tempo, a gente passou a usar ferramentas mais prontas aí de mercado para fazer essa análise, mas esse piloto aí serviu para a gente entender a potencialidade de toda a IA generativa para dentro da eficiência operacional do Bradesco. Beleza. E olhando para esses cases, né, esses primeiros que a gente fez, a gente disse, nossa, a IA generativa é realmente uma tendência, todo mundo já sabe disso, agora a gente precisa engajar, né, as pessoas para a IA generativa no Bradesco. Então, a gente lançou um programa chamado Ideatom, onde esse programa rodou por alguns meses, né? A intenção aqui era gerar novas ideias de negócio, consolidar essas ideias, né? Fazer com que as áreas de negócio participassem desse novo ciclo de tecnologia, né? Foram mais de 200 pessoas que participaram das mais diversas áreas dentro do Bradesco, né? No final desse Ideatom, a gente escolheu 5 cases para seguir, né? E esses 5 cases tocam áreas como o nosso atendimento, tocam a BIA também, né? Tocam áreas como o jurídico, né? Tocam áreas como a área que avalia as reclamações dos clientes no PROCON e no próprio Bacen, né? E faz a sumarização disso. Então, foram vários cases que foram, 5 cases especificamente, que foram selecionados para a gente andar e testar ainda mais a IA generativa, e esses cases, a maioria deles já estão em produção, dando resultados efetivos para o negócio, tá? Bom,
não existe nenhuma transformação digital, não existe nenhuma nova tecnologia se as pessoas não estiverem engajadas, né? A gente falou um pouquinho do engajamento, lançando mão do Ideatom, né? Que foi esse programa que eu acabei de explicar para vocês. Mas, por outro lado, a gente percebia que, por um lado, a IA generativa, o ChatGPT, era algo que estava na boca de todos, né? A gente entendia que a gente precisava treinar as pessoas. Não, o treinamento não é a palavra bem certa, né? Mas informar as pessoas de como essa nova tecnologia fazer parte do dia a dia delas dentro do Bradesco. Então, a gente criou um programa específico de treinamento para isso. A gente já fez algumas masterclasses, envolvemos 2.000 pessoas de áreas diferentes, né? Obviamente, temos treinamentos mais técnicos, né? Para que as nossas áreas técnicas, tanto de dados, quanto de DS, quanto de sistemas, quanto de infraestrutura, entendam como essas tecnologias vão atuar e como é que a gente pode construir uma plataforma para ter o melhor uso dessa tecnologia, né? Em paralelo a tudo isso, né, para engajar ainda mais essas pessoas, né, a gente está fazendo alguns hackathons, né, envolvendo mais ou menos 60 pessoas em cada hackathon desse, com áreas específicas de negócio, né. Isso tem gerado resultados muito interessantes nesses hackathons, inclusive projetos que algumas semanas depois vão para a produção, né. E também, mais especificamente, na área de desenvolvimento de sistemas, né, no ciclo de desenvolvimento de sistemas, a gente expandiu esse conhecimento através de roadshows, né? Mais especificamente aí falando do GitHub Copilot e da Biatech, né? Que a gente falou em outra palestra aqui. O Leandro foi meu companheiro de palestra em outro palco aqui da Febraban, e a gente falou exatamente da Biatech, que envolve também o Git Copilot, que está aí para aumentar a nossa eficiência em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Isso já envolveu mais de 1.000 pessoas. Aqui eu estou falando de pessoas das áreas técnicas, né, de sistemas, de infraestrutura, de dados, né, em 5 cidades diferentes nas quais o Bradesco tem essas pessoas desenvolvendo software e manipulando dados, né. Legal, mas e a Bia, né? A Bia é a nossa principal, a nossa assistente virtual do Bradesco. Ela não podia ficar de fora dessa revolução, né? Então, com certeza, um dos focos principais da IA generativa hoje no Bradesco está dentro da Bia, né? Mas a Bia ela já faz muita coisa, né? Ela já, além do foco da IA generativa, ela já é uma assistente virtual de sucesso dentro do Bradesco. Então, ela é dividida basicamente em 2 grandes vertentes aí, né? Eu tenho uma parte da Bia que trata a parte transacional, ou seja, eu consigo ser extremamente resolutivo com o meu cliente. Ele quer fazer um Pix, ele tem dado em conta, eu posso fazer o Pix para ele. A Bia já faz esse Pix para ele, né? Eu posso fazer pagamento de boleto por meio da Bia. Eu posso ver a fatura do meu cartão de crédito, eu posso ver os últimos lançamentos, eu posso ver qual é o limite do meu cartão de crédito. Tudo isso só conversando com a Bia através do WhatsApp, por exemplo, né, que é só um dos canais de atendimento, né, da Bia. Então, a gente pode dizer hoje que a Bia tem mais de 20 habilidades transacionais que podem fazer alguma transação ou alguma consulta direto à conta do cliente, direto aos investimentos, direto ao cartão de crédito do cliente. Além disso, né, a Bia tem a outra função dela, que é a função informacional, né? Ou seja, quando o meu cliente tem alguma dúvida específica sobre algum produto ou serviço, né, ou ele quer se aprofundar um pouco mais sobre aquele produto ou serviço, ele pode perguntar para a Bia. E a Bia responde ele com base nas informações que ela tem, né? O cliente não precisa mais entrar no site, entender como é que é aquele produto, né? Eu tô no aeroporto, por exemplo, eu quero saber a sala VIP mais próxima de mim. Eu pergunto para a Bia e a Bia me responde exatamente onde está a sala VIP no aeroporto, que o meu cartão de crédito me dá a possibilidade de acesso, por exemplo, tá? A Bia também pode ofertar ou fazer com que o cliente entenda qual é a melhor oferta de crédito, né? Falar sobre crédito imobiliário também é outra função da Bia. Então, a Bia a Bia acaba se tornando aí um concierge, né, de produtos financeiros para o Bradesco. E a gente vai trabalhar cada vez mais para que a Bia, com IA generativa, se torne esse concierge para assuntos que sejam relevantes para o cliente no universo financeiro, né?
Falando um pouquinho do histórico da Bia, né, você já repara que eu gosto de história, né, eu gosto de falar um pouquinho da história antes de partir para o que está acontecendo atualmente. Né. Eu já comentei com vocês, a gente começou o projeto da Bia lá em 2015, né, com uma tecnologia de inteligência artificial que não era generativa ainda, mas era uma tecnologia que falava português, que a gente teve que treinar ela para falar português. Né. E a gente começou com a Bia internamente, ou seja, a gente tem uma Bia chamada Bia Agências, né, que ajuda os nossos gerentes a atender os nossos clientes. Ela é o copilot do nosso gerente, na verdade. Né. Então, o nosso gerente tem alguma dúvida, vai lá na Bia, a Bia responde para ele. E a Bia, além de ter todas as informações sobre produtos e serviços que o cliente também tem, né, ela ainda tem informações sobre procedimentos internos que o gerente deve fazer para atender melhor o nosso cliente. Né? Então, a gente tem a gente tem hoje milhares de normativos, né, numa base normativa. Se não fosse a Bia hoje, esses gerentes teriam que procurar dentro desses normativos aonde estaria o procedimento que ele deve fazer para um determinado cliente, e a Bia consegue responder isso para ele. Isso a gente tem desde 2016. Né? Em 2017, a gente começa a tocar o cliente com a Bia. Né? Então, começamos algum piloto com o nosso cliente Prime, né? E a Bia começa agora a conversar com o nosso cliente. Desde então, a Bia tem evoluído muito. Né? A Bia hoje ela é multicanais, então a Bia está no app, a Bia está no WhatsApp, a Bia está na Alexa. Né? Então, eu tenho Bia em diferentes canais, a Bia está na internet, então a Bia pode atender por vários canais de atendimento. Tá? Em 2021, a gente já tinha mais de 1 bilhão de transações da Bia. Hoje, a gente já está ultrapassando 2 bilhões de transação na Bia. Né? A gente tem controlado isso mês a mês e a gente está entrando numa crescente de uso da Bia, né, com essas novas tecnologias. Né? E, a partir de 2023, a gente vem trabalhando, então, para transformar a Bia num concierge. Né? Em 2023, a Bia já conseguia fazer Pix, por exemplo, né, para os nossos clientes. Né? A gente já tem vários clientes que conseguem fazer Pix até determinado valor pelo WhatsApp, por exemplo. 2024, agora, esse ano, né, a gente já tem mais de 2 mil gerentes utilizando a Bia Agências, né, que é uma solução, como eu já expliquei, para os gerentes. Então, a Bia com IA generativa já está disponível, eles já estão utilizando, os feedbacks, por enquanto, têm sido muito positivos. Né? A Bia consegue se tornar muito mais conversacional. Tá? E, obviamente, a gente não poderia deixar de testar isso com os nossos clientes. Né? É claro que isso está sendo feito com todo o cuidado do mundo, a gente está em formato piloto ainda. Né? A gente tem 600 clientes testando a Bia nesse formato, que são clientes, ainda clientes internos, né? São funcionários do banco que também são clientes, mas a gente já está em fase de testes, né, na Bia com IA generativa. Tá? Aqui eu tenho alguns grandes números, né, do Bradesco, né, todo mundo conhece esses números, né, são 81 anos de história, 38 milhões de contas correntes. Né, a gente tem vários correspondentes bancários, mais de 37 mil, mais de 7 mil agências, PAs, PAIs, unidades de atendimento. Né? Então, ela também tem números impressionantes. Né? A gente já chegou a mais de 2 bilhões de transações dentro da Bia, interações com a Bia, que a gente chama. Né? Cada pergunta e resposta a gente considera uma interação. A gente já tem, por exemplo, mais de 900 mil transações do Pix feitas desde o seu lançamento do Pix na Bia, que foi em 2023. Né? 54 milhões de reais já foram transacionados pela Bia por meio do Pix. Tá? O nosso índice de resolutividade da Bia é de 87%. Né? Então, significa que a Bia, com todos esses serviços que ela tem, ela consegue atender o cliente. Né? Ela consegue indicar para o cliente o que o cliente deve fazer e, no final das contas, né, fazer pelo próprio cliente, quando isso for possível. Bom, falando um pouquinho mais da Bia Agências, né, eu queria mostrar aqui um exemplo. A gente fez um videozinho, né, aqui para mostrar um exemplo do uso da Bia Clientes integrada com a Bia Agências. Né. Eu acho que esse vídeo é bastante emblemático. Né. Eu queria mostrar para vocês aqui que a gente tem um cliente procurando algum aconselhamento, ele tem algum dinheiro em conta parado e ele está procurando, né, no primeiro lugar, o gerente dele,
que é o mais natural. Ele está falando pelo WhatsApp com o gerente dele, né? O gerente está atendendo ele e está dizendo, olha, né, eu entendo aqui que o seu perfil é mais conservador e eu vou olhar aqui qual é o investimento mais indicado no seu caso. Né? E esse gerente ele troca uma ideia com a BIA, né? Com a BIA Gerentes, que vai nos nossos normativos internos, entende esses normativos, entende o que o gerente está falando e dá uma sugestão para o gerente. O gerente volta com essa sugestão para o cliente, né? Inclusive, depois ele fala para o cliente acessar a própria BIA, né? Então o cliente pode se autosservir, né? Mas o gerente continua lá, continua servindo aquele cliente. Então a multicanalidade ela está nisso, né? Você conseguir servir o teu cliente tanto com uma pessoa física quanto com o seu concierge de atendimento eletrônico, que é a BIA, né? Então isso dá uma flexibilidade muito grande para o atendimento e isso nos configura uma eficiência operacional bastante interessante também. Né? A BIA Clientes, a gente já falou um pouquinho, né? Com IA generativa, a BIA Clientes se torna mais responsiva. Né? Então, por exemplo, esse é um bate-papo real com a BIA Clientes. Né? Então, quando a BIA fala, eu consigo te atender, meu amigo, que legal, né? Eu quero fazer um CDB, e ela indica exatamente no aplicativo onde ela precisa ir para fazer um CDB ou CDI. Então, quando ela não consegue fazer, ela indica como fazer. Né? E aí, o cliente pode perguntar para ela qual é o saldo que ele tem para fazer algum investimento, ela responde com saldo. Né? Claro que aqui tem uma questão de opt-in, né? Porque você precisa garantir a segurança da informação, mas é uma informação que está disponível ali na BIA e é uma interação válida para a BIA, né? Você misturar essa parte informacional com a parte transacional da BIA. E hoje a gente já tem mais de 600 usuários em piloto, né? Fazendo esse piloto conosco para entender aonde a gente está, né? E, obviamente, a gente está olhando também para a segurança, né? E falando em segurança, a gente tem que olhar um pouquinho para a questão da curadoria, né? A curadoria para a IA generativa. O que é a curadoria? Bom, eu tenho uma série de informações que eu preciso alimentar a BIA para que ela saiba falar sobre aquilo. É como se a gente estivesse treinando os nossos funcionários, né? Na tecnologia anterior, né? Que tinha uma característica mais determinística, ou seja, de perguntas e respostas, o que eu precisava fazer? Eu precisava entender qual era o conteúdo, né? Ou seja, eu pegava aquele conjunto de normativos, regras, manuais que eu tenho interno dentro do Bradesco, por exemplo, falando aí em BIA-agências, né? E eu precisava que um humano olhasse para esses documentos, interpretasse e gerasse perguntas e respostas. Né? Então, eu tenho ainda uma área de curadoria, né? A gente tem uma área de curadoria que olha esses documentos e gera as perguntas e respostas em cima desse documento para cadastrar isso dentro da BIA e gerar as jornadas também, né? Porque existem jornadas que, obviamente, elas são determinísticas, né? Então, essa tecnologia ela não vai mudar totalmente por causa da IA generativa, né? A gente tem que saber trabalhar com todas as tecnologias em conjunto. Bom, então a curadoria entendia esses documentos, gerava esse conjunto de perguntas e respostas, né? Cadastrava dentro da BIA, seguia um processo, obviamente, de curadoria para entender se aquela era a melhor forma de falar com o cliente, se a fraseologia estava correta ou não, né? E depois cadastrava isso dentro da BIA depois de todo esse processo. Bom, obviamente que esse processo é um processo manual, né? De entender documento, interpretar, gerar perguntas e respostas. O que mudou com a IA generativa? O que mudou com a IA generativa é que eu consigo treinar a BIA hoje direto com os documentos. É como se eu estivesse treinando um funcionário. Né? Eu treino um colaborador. A BIA é mais um colaborador do Bradesco. Né? Que ela vai ter, quando o Bradesco lançar novos normativos, ela precisa fazer um trainet. Trainet é a nossa plataforma de treinamento interna do Bradesco. Né? Ela precisa fazer um trainet daquele normativo. Como é que é o trainet normativo? Ela vai lá na plataforma de normativos, lê automaticamente aquele normativo novo que saiu, né? E a gente joga para dentro das bases vetoriais da BIA para que ela consiga responder em cima daquele novo conteúdo. Né? Então, esse processo ele passa de um processo manual, onde eu tinha uma interferência muito grande humana, gerar perguntas e respostas, para um processo muito mais automatizado. Obviamente que o humano ainda não sai desse ciclo, né? Porque a gente ainda precisa garantir que a BIA está sendo treinada com o conteúdo correto. O nosso conteúdo que está dentro dos manuais, os nossos normativos, ele precisa estar muito bem escrito.
Agora a curadoria passa de uma fase de pegar esses documentos que foram escritos por alguém, gerar perguntas e respostas, para ajudar a criar esses documentos de uma forma que a IA entenda esses documentos de uma maneira mais acurada, que a IA consiga responder em cima desse conjunto de informações, né? Bom, legal. E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte, a BIA também é tech, né? Então, além da BIA atender os nossos clientes, a BIA atender a nossa rede de atendimento, né? Os nossos gerentes que atendem os nossos clientes, os nossos funcionários, nós temos uma vertente da BIA que atende aos desenvolvedores, atende a área técnica, né? Então, a gente sabe que hoje uma das utilizações muito fortes de IA generativa é nessas áreas técnicas, gerar código, né, gerar testes, criar histórias, né? Então, a gente passou a usar a IA generativa com um conjunto de ferramentas muito grande aí, né? Aí vem o GitHub Copilot, por exemplo, para participar do ciclo de desenvolvimento de software, né? Desde o início, ou seja, desde a criação lá das histórias, né, de negócio, dos requisitos de negócio, até gerar regras de aceite, por exemplo, para que eu use no meu ciclo de testes, né? E usar GitHub e outras ferramentas para gerar código automaticamente a partir de um requisito que foi gerado. Então, estamos substituindo todos os humanos por causa da IA generativa? É óbvio que não. Nós estamos nos tornando mais produtivos, né? Então, hoje, se a gente olhar aqui, a gente tem 36% a mais de produtividade no desenvolvimento, no dev do Bradesco, usando IA generativa. E esse é um número bem significativo. Isso gera para nós uma eficiência operacional, né? A qualidade das histórias ela ficou 25% melhor, né? Significa que a generativa tem ajudado os nossos analistas a escrever histórias melhores. Ela substitui os nossos analistas? É óbvio que não. A IA generativa não tem essa capacidade, né? A IA generativa precisa de um humano. Mas esse humano vai trabalhar com a IA generativa, por isso que surge o nome Copilot, né? Como um copiloto, como uma ajuda, como algo que vai fazer com que a produtividade ela seja potencializada, né? A gente consiga fazer muito mais em muito menos tempo, né? E de uma maneira muito mais confortável, ou seja, o nosso tempo vai ser muito mais restrito a questões criativas, né? A questões realmente que envolvem a capacidade humana de pensar, do que em questões operacionais, em gerar texto e etc. Tá? Bom, todos esses experimentos, né, todos os use cases que a gente tem feito, que estão em diferentes estágios, né, em desenvolvimento, em produção, estão alguns em ideação, eles geraram para nós uma necessidade. A gente tem uma necessidade de criar uma plataforma de IA generativa dentro do Bradesco. E a gente está construindo essa plataforma, né? A gente pode dizer que a gente já tem a plataforma, mas ela está em evolução, né? E essa plataforma ela vai ter o quê? Uma parte muito importante, que é uma parte de governança, né? Eu preciso ter, dentro de uma plataforma de IA generativa, uma maneira de governar. Não governar somente os dados, mas governar a maneira como eu vou utilizar a IA generativa. Essa IA, ela tem qual risco para o meu negócio? Qual risco eu tenho de alucinar? Aonde eu posso usar a IA generativa e aonde eu não posso usar a IA generativa? Como eu vou fazer o monitoramento de custos disso, né? A gente sabe que a generativa tem custo, né? Você pega modelos prontos de mercado, né, como a OpenAI, por exemplo, você vai ter o custo de tokens, né? E além disso, eu preciso ter uma plataforma que garanta a agilidade no meu desenvolvimento, nos mais diferentes arquétipos de uso da IA, né? Seja o Q&A, sumarização, extração de texto a partir de outros textos, né? Extração de textos a partir de áudio. Então, tudo isso vai fazer parte dessa plataforma, que a gente já mediu e a gente consegue ganhar em 10 vezes a velocidade para colocar novos cases, né, com a IA generativa. Tá? Bom, mas e o futuro? O que o futuro reserva aí da IA generativa, né? Principalmente falando aí de cases para o Bradesco e tudo mais. Nós no Bradesco temos trabalhado nesse ciclo que eu expliquei lá no início, né? Voltando no início, um ciclo de ideação, né, experimentação, piloto e produção, né? E, obviamente, que esse ciclo passa por todas essas habilidades que a IA vai
ter no futuro e está demonstrando agora, né? Especialização, desambientação, busca, omnichannel, né? Importantíssimo isso, né? A gente atender em vários canais, a BIA é isso, né? E o Bradesco tem buscado isso e mostrado isso em resultados com case de negócio. Hoje a gente tem mais de 30 áreas de negócio envolvidas, né? Com a gente, né? Tem alguns cases que estão ainda em teste, em experimentação, por exemplo, né, esse de assistente virtual para os operadores, né, e também o case de diagnóstico de pré-análise de crédito para atacado, né, que vai ajudar os nossos analistas a atender melhor, tanto para interpretar, né, como que está o momento do cliente e para dar um crédito de maneira mais segura, quanto para ajudar na hora da operação. Obviamente, tudo isso ainda está em teste no forno, e eu tenho certeza que a jornada de IA generativa no Bradesco, ela não para por aqui, né? Nós temos muito o que fazer ainda, como em todas as empresas isso está acontecendo, mas a IA generativa, com certeza, já é disruptiva dentro do Bradesco e vai se tornar ainda mais nos próximos anos.